Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Artigo por Artigo. Este é mais um vídeo da nossa playlist CPC Comentado. Artigo por artigo, onde estamos analisando o Código de Processo Civil de 2015, artigo por artigo, de forma clara, didática e com exemplos práticos. No vídeo de hoje vamos estudar os artigos 21 a 25, que tratam da competência internacional da autoridade judiciária brasileira. Esses dispositivos estabelecem em quais situações os juízes brasileiros podem processar e julgar ações que envolvem elementos estrangeiros, como partes domiciliadas fora do país, bens localizados no exterior ou contratos internacionais. É um tema essencial para entender como o Brasil se posiciona no cenário jurídico global e como o CPC assegura a soberania nacional no exercício da jurisdição. Comecemos pelo artigo 21, que diz: Artigo 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que: Inciso 1. O réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Inciso 2. No Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Inciso 3. O fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso 1, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal. Esse artigo trata das hipóteses básicas de competência internacional concorrente, ou seja, aquelas em que a justiça brasileira pode julgar o caso, mesmo que haja conexão com outro país. Pelo inciso 1, se o réu estiver domiciliado no Brasil, o juiz brasileiro tem competência, independentemente da nacionalidade da pessoa. Assim, por exemplo, se um cidadão francês reside no Brasil e é processado aqui, a justiça brasileira é competente para julgar a causa. O inciso 2 amplia essa competência, estabelecendo que, se a obrigação tiver de ser cumprida no Brasil, o Judiciário Nacional também é competente. Imagine um contrato firmado entre uma empresa brasileira e uma empresa estrangeira, prevendo que o pagamento será realizado no Brasil. Nesse caso, se houver litígio, a ação pode ser proposta perante a Justiça brasileira. Já o inciso 3 atribui competência ao Judiciário brasileiro quando o fundamento da ação for um fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Por exemplo, se uma empresa estrangeira causar dano ambiental no território nacional, a ação poderá ser processada e julgada no Brasil, ainda que a sede dessa empresa seja em outro país. O parágrafo único do artigo 21 é igualmente importante. Ele considera domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que aqui possua agência, filial ou sucursal. Isso evita que empresas internacionais tentem se esquivar da jurisdição brasileira sob o argumento de não terem sede principal no país, quando na prática atuam e geram efeitos econômicos em território nacional. Agora vejamos o artigo 22, que complementa o tema e amplia as hipóteses de competência internacional. O texto diz: Artigo 22. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações. Inciso 1. De alimentos quando: Alínea A. O credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Alínea B. O réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Inciso 2. Decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Inciso 3, em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional. O inciso 1 trata das ações de alimentos, que são de natureza extremamente sensível, pois envolvem a subsistência de uma pessoa. Por isso, a lei dá preferência à jurisdição brasileira sempre que o credor dos alimentos residir no Brasil, ou quando o devedor tiver vínculos econômicos no país, como bens, rendas ou atividades comerciais. O inciso 2 protege o consumidor brasileiro, assegurando que, em qualquer relação de consumo, se o consumidor residir no Brasil, o processo possa tramitar aqui, mesmo que o fornecedor seja estrangeiro. É uma aplicação direta do princípio da vulnerabilidade do consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor. Já o inciso 3 fala da prorrogação da jurisdição, ou seja, quando as partes, de forma expressa ou até mesmo tácita, aceitam que o judiciário brasileiro julgue o caso. Isso pode acontecer, por exemplo, quando ambas as partes estrangeiras escolhem o foro brasileiro em um contrato internacional, ou quando o réu, mesmo estrangeiro, comparece espontaneamente ao processo sem contestar a competência. Seguindo, temos o artigo 23, que trata da competência internacional exclusiva do judiciário brasileiro. O texto dispõe: Artigo 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra. Inciso 1. Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Inciso 2. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional.
Inciso 3º. Em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Aqui, a expressão "com exclusão de qualquer outra" significa que somente o Poder Judiciário brasileiro pode decidir sobre essas matérias. Nenhum tribunal estrangeiro tem autoridade sobre elas. O inciso 1º é claro. Ações relativas a imóveis localizados no Brasil só podem ser julgadas aqui, pois envolvem a soberania territorial. O inciso 2º trata da sucessão hereditária, estabelecendo que a Justiça brasileira é competente para confirmar testamento e realizar o inventário e partilha dos bens situados no país, mesmo que o falecido seja estrangeiro ou resida fora do Brasil. E o inciso 3º aplica o mesmo raciocínio aos casos de divórcio, separação ou dissolução de união estável, mas apenas quanto à partilha de bens localizados no território nacional. Essas regras protegem o interesse público e a soberania nacional, garantindo que o Brasil tenha controle sobre o destino de seus bens e relações jurídicas internas. O artigo 24 trata da relação entre a jurisdição brasileira e a jurisdição estrangeira, e diz: Artigo 24. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Parágrafo único. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Esse artigo é muito relevante na prática. Ele estabelece que o simples fato de existir uma ação tramitando no exterior não impede que a mesma causa seja julgada no Brasil. Ou seja, pode haver processos simultâneos, um no Brasil e outro no exterior, e ambos podem seguir seus trâmites, salvo se um tratado internacional dispuser de forma diferente. O parágrafo único complementa ao dizer que o contrário também é verdadeiro. A existência de um processo no Brasil não impede a homologação de uma sentença estrangeira, caso ela seja necessária para produzir efeitos aqui. É o caso, por exemplo, de uma sentença de divórcio estrangeira, que precisa ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça para valer em território nacional. Por fim, o artigo 25 aborda as situações em que não compete à autoridade judiciária brasileira julgar o processo quando há cláusula de eleição de foro estrangeiro. O texto diz: Artigo 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguída pelo réu na contestação. Parágrafo 1º. Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas neste capítulo. Parágrafo 2º. Aplica-se à hipótese do caput o artigo 63, parágrafos 1º a 4º. Esse artigo valoriza a autonomia da vontade das partes em contratos internacionais. Se um contrato prevê de forma clara que um foro estrangeiro será o responsável por julgar eventuais litígios, o judiciário brasileiro não terá competência, desde que essa cláusula seja invocada pelo réu na contestação. Mas há duas ressalvas importantes. O parágrafo 1º diz que essa regra não vale para os casos de competência exclusiva do Brasil, como os previstos no artigo 23, por exemplo, ações sobre imóveis situados no país. E o parágrafo 2º remete ao artigo 63 do próprio CPC, que regula a validade e os efeitos das cláusulas de eleição de foro. Em resumo, os artigos 21 a 25 do Código de Processo Civil formam o núcleo da competência internacional da Justiça brasileira, definindo quando o país pode, e quando não pode, exercer sua jurisdição. Essas normas buscam equilibrar o respeito à soberania nacional com a cooperação jurídica internacional, promovendo segurança e previsibilidade nas relações entre pessoas e empresas de diferentes países. Antes de encerrarmos, quero aproveitar para apresentar um recurso que pode facilitar muito seus estudos. Se você está começando na faculdade de Direito, se preparando para concursos ou deseja compreender os conceitos jurídicos de forma clara e prática, conheça o curso Primeiros Passos no Direito, da professora Cíntia Brunelli. Esse curso é perfeito para quem deseja aprender o direito sem complicação. Com linguagem simples, exemplos práticos e explicações objetivas, você vai construir uma base sólida para entender qualquer área do direito e se preparar com mais segurança para provas, concursos ou atividades acadêmicas. O link para o curso está na descrição do vídeo. Vale muito a pena conferir. E se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal Artigo por Artigo e ative o sininho para não perder os próximos vídeos da nossa playlist CPC comentado artigo por artigo. No próximo episódio, vamos seguir com o estudo do Código de Processo Civil, analisando os artigos 26 e 27. Até o próximo vídeo!